Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer ali muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça, pedir à pastora Priscila para que possa estar orando ao Senhor pela palavra. Você que está em casa também, eu quero dizer nossa alegria de estar compartilhando esse momento com você, que Deus fale ao seu coração. Curve sua cabeça, eu quero falar nesta manhã sobre o Pedro que Jesus habita. O Pedro que Jesus habita. Oremos. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, que o nosso coração, a nossa mente estejam abertos à Tua palavra, Jesus. Fala, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir nesta manhã, Pai. Jesus, queremos ouvir o Teu chamado, a Tua voz, a Tua direção, Pai. Não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor Eliezer, Senhor, que vai ministrar esta palavra. Que Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Que essa palavra encontre terras férteis em nossos corações, para que ela possa frutificar, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, porque somos livres neste país para isso, para ouvir a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Eu gostaria de relembrar alguns acontecimentos antes que levaram Jesus à cruz, à crucificação. A Bíblia fala, e você conhece bastante a história do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Jesus, ele restaura o ministério do apóstolo Pedro,
E Pedro, ele, por ser um homem afoito, por ser um homem sempre pronto a responder, sempre pronto a falar, a agir, Pedro sofre muito por conta disso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele dá uma atenção especial a Pedro. E o capítulo 21 de João narra essa história, e depois eu quero ir ao capítulo 21 de João para concluirmos a palavra dessa manhã com alguns episódios da vida de Pedro. Pedro é um apóstolo que se parece conosco. Pedro é um apóstolo que ele, devido à sua marca, devido à sua estabilidade, à sua vulnerabilidade, ele consegue, como nunca, fazer algo maravilhoso. O que o apóstolo Pedro fez, ninguém nunca havia feito. O apóstolo Pedro, ele nada mais, nada menos, ele anda sobre as águas. Ninguém nunca tinha feito isso. E Pedro, esse homem tão volúvel, esse homem, ele consegue fazer esse feito. E o mais difícil ele faz é sair do barco e começar a andar sobre as águas. Porém, no momento crucial, quando ele estava andando tão bem, ele repara o vento, ele repara que ele estava andando na água, e ele chega à conclusão: homem não anda na água. Que é isso? O que é que eu estou fazendo? Nenhum ser humano anda na água. E quando vem esse momento de inteligência, entre aspas, quando vem esse momento de lucidez do apóstolo Pedro, ele começa a afundar. Começa a afundar. Eu vejo que todas as vezes que você começa a tentar colocar de maneira prática os milagres de Deus, tentar decifrar, explicar o inexplicável, você corre no mesmo problema do apóstolo Pedro de afundar. Milagres é milagre, não tente explicar. Como é que eu fui curado? Olha, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Foi isso que aquele homem disse. Quem te curou? Não sei. Uma coisa eu sei, eu não enxergava e agora enxergo. Ele definiu muito bem o que é milagre. Pedro é um personagem bíblico que a Bíblia diz que ser ele irmão de André, empresário do ramo de pesca. O irmão André, o irmão dele apresentou ele a Jesus, e mais tarde esse homem vai se tornar o líder do colegiado apostólico. E eu gostaria de, nessa manhã, de apresentar a você o apóstolo Pedro. E eu quero dizer que o Pedro, que a Bíblia aponta com essas características, ele mora debaixo da nossa pele, o sangue dele corre nas nossas veias, nós temos esse DNA de Pedro, nós somos esse Pedro. Uma hora estamos louvando a Deus, outra hora saímos aqui do templo, ouvimos a palavra e vem o que vier, você sai com o coração cheio, mas na primeira tempestade, no primeiro problema, você começa a afundar. Você começa a questionar, não é bem isso? E você começa a tentar trazer para a racionalidade aquilo que é algo sobrenatural. Lucas capítulo 5, Jesus, o texto de Lucas diz que Jesus, ele está em um lago chamado, um lago da Galileia. A Bíblia fala que esse lago da Galileia, chamado Mar da Galileia, era nada mais, nada menos do que um lago de águas doces, de 21 quilômetros de extensão, de comprimento. Eu fui ver o tamanho da lagoa Rodrigues de Freitas, então seria mais ou menos 2 vezes a lagoa. Então esse era o Mar da Galileia.
na realidade, era um lago muito grande. A Bíblia diz que Jesus, Lucas capítulo 5, nós vamos usar alguns evangélicos, não só o texto de Mateus, mas Lucas capítulo 5, de 1 a 3, afirma que Jesus solicitou a um homem desconhecido, chamado Pedro, que lhe emprestasse o barco. Então eu não quero entrar nesse mérito em que Pedro lavava a rede, em que Pedro tinha trabalhado a noite toda. O verso 1 afirma que havia uma multidão para ver Jesus, e Jesus pede ao Pedro o seu barco emprestado. A palavra do Senhor diz que a partir daquele barco, Pedro empresta o barco a Jesus, Jesus pega esse barco e Jesus usa esse barco como um púlpito, como eu estou usando esse aqui. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar ali daquele barco. O texto fala de Mateus 5 que haviam 2 barcos e Jesus escolheu o barco de Pedro e mandou que ele afastasse o seu barco. Você nessa manhã, você teve escolha. Quando você foi convidado a vir, quando você teve a oportunidade de vir, você poderia estar em outro lugar. Ninguém veio obrigado. Todos que aqui estão vieram por um convite, vieram porque sentiu no coração que deveria estar aqui. Então nós estamos aqui porque nós nos sentimos impulsionados, e estar impulsionado para estar aqui não é nada mais, nada menos do que obra do Espírito Santo de Deus. Ele usa às vezes a boca do marido, da esposa, de um filho, de um amigo, de uma pessoa, mas muitas vezes você sente, eu quero estar com meus irmãos louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que haviam 2 barcos, e o que foi escolhido foi o barco de Pedro. Propositalmente, o Senhor escolhe aquele barco. Observe que a história de Pedro estava começando. Ele poderia dizer assim: não, eu não vou emprestar meu barco. O meu barco é uma ferramenta de trabalho. E se ele assim o faz, pronto, ele ia interromper uma trajetória vitoriosa. E que eu faça aqui um parênteses, às vezes um detalhe na sua vida, um momento na sua vida em que Deus está falando, em que você é desafiado a alguma coisa. Pode ser o segundo, pode ser o momento em que a sua vida está entrando numa grande transformação e você não percebe, e você deixa passar. A Bíblia diz que o Senhor pede ao apóstolo Pedro o seu barco, o seu instrumento de trabalho, e prontamente ele empresta o barco, ele aceita o desafio, ele aceita o pedido de Jesus. Não sabia ele que minutos depois, aquele ato, aquela atitude de Pedro iria ser revestido em um grande milagre, não só para ele, mas para todos que ali estavam naquele lago pescando. A palavra do Senhor diz que Pedro empresta o seu barco, e após a sua ministração, Jesus dá uma ordem a Pedro, e ele aceita a ordem. Ele aceitou emprestar o barco, e agora ele aceita a ordem. Jesus fala para Pedro: volta para o mar. Volta para o mar. O que Jesus está falando não era novidade. Faz o que você faz todo dia. O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, volta ao mar. Faz aquilo que você sabe fazer. Mas como eu vou voltar se não deu certo? Como eu vou voltar para aquela faculdade? Como eu vou voltar para aquele emprego? Como eu vou voltar para falar com o meu chefe? Como eu vou voltar na casa do meu pai? Como eu vou voltar? Como eu vou voltar? Talvez pudesse ter o pensamento de Pedro, mas agora Jesus diz para ele disse assim: olha, humanamente é impossível, mas sobre a tua palavra eu vou voltar.
eu volto. E a Bíblia diz que ele volta. Eu penso que Pedro poderia ter falado, os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto me pedir um desconto e dar uma interpretação muito pessoal. Ele poderia ter dito para Jesus: olha, Jesus, eu ouvi a sua pregação de pesca, entendo eu. Tu entende aí da palavra, da Bíblia, mas deixa com a pesca comigo. Eu sou profissional, eu conheço o lago. E ele poderia ter dito para Jesus: o mar não está para peixe, não adianta voltar. Mas a Bíblia diz que ele fala: olha, existe essas objeções, mas sob tua palavra lançarei a rede. Feche os seus olhos e diga assim: sobre a tua palavra lançarei a rede. Agora eu peço que você pense em algo impossível aos seus olhos. Pense, não precisa colocar algo impossível. E você vai dizer assim: sobre a tua palavra lançarei a rede. A Bíblia diz que quando Pedro percebe que aquele momento, aquele dia não era um dia de sorte, mas era um dia do sobrenatural, era um dia em que ele obedeceu. A Bíblia diz que ele vê os peixes pulando, ele vê os peixes nas redes, ele vê algo maravilhoso. Irmãos, para Jesus não tinha impedimento. Jesus poderia dizer: Pedro, vai para o mar, nem jogue a rede, que os peixes vão pular no seu barco. Jesus poderia dizer para Pedro: Pedro, fique aqui na praia, que os peixes vão pular aqui na praia, eles vão vir até você. Então, para Jesus não havia impedimento. E a Bíblia diz que Pedro percebe isso, e ele faz 3 coisas. Ele larga o barco. Repita comigo: ele larga o barco, ele larga as redes, ele larga os peixes. Então ele ficou boquiaberto com o que estava acontecendo. Ele largou o barco, ele largou as redes, ele largou os peixes, e ele vai diante do Senhor, e ele fala para o Senhor: afasta-se de mim, eu sou um homem pecador, eu estou vendo que eu estou diante de um santo homem. Só que Pedro não sabia que a rede da graça de Deus havia pescado Pedro. Amém? E ele se tornou um grande discípulo de Jesus. Eis aí a conversão de Pedro. Conversão de Pedro. Se é um concílio, ele está dizendo chamado, ele está dizendo a sua conversão, não foi chamado ainda. Agora começa a caminhada do apóstolo Pedro. Pedro começa a sua jornada com Jesus. Pedro vai vendo os milagres de Jesus. Mateus capítulo 16, que nós lemos, afirma que Jesus fica perto, vai para uma cidade, Cesareia de Filipe, perto dessa cidade, não entra nessa cidade, mas na divisa dessa cidade. O pastor Hernani Dias Lopes diz que, no estudo de geografia bíblica, ele diz era a divisa do Líbano. Então Jesus está ali perto. Pedro já havia visto vários milagres de Jesus nessa caminhada que ele faz com Jesus. E nós, se você note no versículo 21 do capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus avisa os discípulos que ele estaria voltando para Jerusalém. Desde esse tempo que Jesus Cristo mostra aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Para quê? Para ser premiado, ser condecorado? Não, a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém para sofrer, para morrer e para ressuscitar. Repita comigo: sofrer, morrer, mas ressuscitar. Então a Bíblia diz que Jesus tinha consciência disso, e ele fala aos discípulos: estou indo para Jerusalém. É nesse contexto que Jesus faz uma avaliação dos seus ensinos. Ele faz com os discípulos uma prova oral. Ele diz
pergunta aos discípulos: o que o povo diz ao meu respeito? E os discípulos falaram: olha, uns dizem que é João Batista. Segundo, outros dizem que tu és Elias. Terceiro, outros dizem que tu és Jeremias. Quarto, outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou. Resumo meu: o povo não sabe nada do Senhor Jesus. Estão perdidos. Aí Jesus, se tivesse óculos, ele teria tirado o óculos e olhado no olho dos discípulos e feito uma pergunta aos discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? Jesus pergunta: e vós, quem eu sou? E Pedro dá uma resposta maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de João, bem-aventurado és tu. Jesus falou: você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai o revelou. Você só sabe quem eu sou porque o Pai te revelou. Não foi pela sua inteligência que você sabe quem eu sou. Se você hoje está aqui, se você reconheceu que Jesus é o teu Senhor e Salvador, foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o mundo oferece tantas coisas maravilhosas. Você se sente atraído, você se sente envolvido pelas coisas do mundo. Então, para renunciar a algumas coisas, para renunciar ao caminho largo, você precisa da atuação do Espírito Santo de Deus, dizendo que Jesus é suficiente em sua vida. E a Bíblia diz que Pedro, ele, através do Espírito Santo de Deus, Jesus disse: olha, você só revelou isso porque o Senhor falou ao seu coração. Então ele estava dizendo: olha, abaixa a bola, que não é pela sua inteligência, não é pela sua habilidade, você só falou, Pedro, porque o Pai te revelou. Nós só sabemos que Jesus é o Senhor pelo poder revelador do Espírito Santo. Quando você entra numa casa escura e você é novo, você não conhece essa casa, alguém te chama, você vai à minha casa, eu dou a chave e está de noite, e você vai à minha casa, você entra, você tenta botar a mão na parede, você não acha o interruptor, e você vai procurando, achar o interruptor, você não sabe a disposição dos móveis, você vai trombando, e de repente você acha o interruptor, e você acende. Aí agora você consegue vislumbrar, você consegue ver tudo. Quando nós encontramos a luz e acendemos, a luz enche todo o ambiente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele ilumina todo o ambiente. Mas ele faz muito mais. Ele faz com que eu consiga achar o interruptor. Ele faz com que eu consiga chegar até o local para acender a luz. Então, por isso que Jesus está falando: olha, Pedro, você só falou isso porque o Pai te revelou. Tem um texto de Atos, capítulo 17, 24 a 28, pedir meu irmão André para disponibilizar, se você quiser também acompanhar na Bíblia, faça-o. Atos 17, de 24 a 28, é um texto maravilhoso, em que, creio que Pedro ou Paulo, eu acredito que Pedro, o próprio Pedro, falando à igreja em Jerusalém, ele está dizendo sobre encontrarmos ou não a Jesus. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas.
de um só fez todas as raças do homem, para que habite sobre a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscássemos ao Senhor, se porventura, tateando, pudéssemos achar. Que palavra poderosa! Volte ali um pouquinho. Para que buscássemos ao Senhor. Sabe o que é tateando? É você andando no escuro tentando achar o interruptor. Então ele diz assim, para que tateando, se porventura pudesse achar. Aí ele diz, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele, a igreja, porque nele, porque nele vivemos, porque nele nos movemos, porque nele também existimos. Então, tudo está sobre ele. Nós sozinho não acharemos. Se você quer ter o seu filho de volta ao Evangelho, se você quer ter um amigo, uma pessoa que tem um encontro com Cristo, tudo começa pelo poder da oração. Precisamos orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo toque nessa pessoa, para que essa pessoa, ao toque do Espírito Santo de Deus, possa ter o coração maleável para o Senhor entrar. E é nesse momento que nós encontramos um dos textos mais importantes da Bíblia, diante da revelação do apóstolo Pedro, que era que Jesus fala para Pedro, porque é um texto muito importante, e é um texto que tem dado, talvez, muitas dúvidas. Quando Jesus avisa a Pedro, Jesus fala para Pedro, eu também vos digo, verso 18 de Mateus 16, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui? Havia acontecido antes desse momento. Quando Mateus escreve, é um só sentido, e havia acontecido uma confissão de Pedro. Pedro havia confessado a Jesus. Então Jesus, ele está dizendo que sobre aquela confissão que o apóstolo Pedro fala, sobre aquela confissão, é o momento em que os pastores, os seminaristas, querem discorrer para mostrar como sabe o grego, e começa a falar do grego, dos verbos, nesse momento. Mas para simplificar, eu entendo dessa maneira, que o que Jesus está falando ali, não é pelo homem Pedro, mas sim pela palavra que o Pedro pronunciou. Ele disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então era necessário, ele falou, ele abriu a sua boca, ele confessou. E Jesus disse também, eu te digo, você não disse isso? Eu também te digo. Você não falou? Eu também falo. Então está vinculado. Não há dúvida sobre esse vínculo de uma palavra da palavra de um e a palavra de outro. Então, você não falou que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo? Eu também te digo. O quê? Que é através da sua vida, é através da igreja, é através de cada um que há de ser levantado na igreja. Eu vou edificar uma forte igreja, eu vou edificar uma grande igreja. E eu gosto muito desse texto, que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei quantos irmãos já viram o filme lá acho que é dos porquinhos e dos lobos, não sei se o bichinho era os porquinhos, que os porquinhos ficam numa casinha com medo, e o lobo vem, assopra, e a casa cai, e os porquinhos ficam lá dentro com medo, e vem novamente o lobo, e a casa cai, e ele fica lá dentro com medo.
Então eu já vi mensagem que pessoas estão dizendo que a igreja é um bando de porquinho com medo, e o diabo está chegando, vem o diabo, ele vai assoprar, vai cair. É o contrário, meu irmão. A Bíblia diz: tu também é Pedro, eu digo que as portas do inferno, é a igreja que vai marchar, ou vai assoprar, ou vai declarar, ou vai levantar a mão, ou vai pregar. É a igreja que vai avançar, e as portas do inferno não vão prevalecer. Inverte. Quem é que precisa ficar com medo, acuado? É o inferno, não você, porque nós fomos levantados através de uma palavra. Jesus, em cima da confissão de Pedro, Jesus diz: eu também te digo. Então, se você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não lanço fora, eu não vou perder para esse rabudo. Rabudo é comigo, tá, irmão? A Bíblia não diz isso não. Então eu quero dizer para você que o Senhor está dando à igreja autoridade, e o apóstolo Pedro é um instrumento. Se fosse, eu não peguei no pé dele hoje, pastor Nelson, cadê ele? Opa, se fosse, em vez de Pedro, se fosse Nelson, eu também te digo, Nelson, eu te digo. Então, o Senhor está trabalhando com homens e com mulheres que se coloquem à disposição, se coloquem com a sua vida diante da palavra. Porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessares e no seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo tu e a tua casa. Romanos capítulo 10, verso 8. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tudo passou pela confissão do apóstolo Pedro. A Bíblia explica a Bíblia. Não há dificuldade. A confissão que ele faz, porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração credes, será salvo tu e a tua casa. E ele continuou: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. E é nesse momento em que o apóstolo Pedro está vislumbrando esse momento, e o Senhor, Pedro talvez estava comemorando: olha, caramba, dei uma dentro, e todo mundo talvez estava apertando a mão de Pedro, batendo no ombro de Pedro, dizendo: você é o cara, hein? Puxa vida, que palavra poderosa foi essa que você deu. É nesse momento que a Bíblia fala que Jesus continua dizendo que ele vai edificar a igreja dele. A expressão que Jesus diz: edificarei a minha igreja. Repita comigo. A igreja de quem? Jesus. A igreja de Jesus. O pastor que está aqui hoje, amanhã não está mais, mas Jesus, ele é ontem, hoje e continua eternamente. O diácono que está aqui hoje, amanhã não está mais, mas Jesus está. O obreiro que está aqui hoje, a pessoa, o membro fundador que está aqui hoje, a igreja de Jesus, nós somos tão somente trabalhamos na igreja. E ele disse: eu edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. Pare de roubar, pare de tentar pegar aquilo que não é seu. Ele é o dono da igreja, ele que comprou a igreja, ele que organizou a igreja, ele que deu o sangue dele pela igreja. E ele disse assim: olha, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica é Jesus. A igreja é dele e ele edifica. Não é o pastor que edifica, não é o diácono que edifica, não é o líder que edifica, não são as comissões, não são a convenção. Quem edifica é Jesus. Nós somos cooperadores desse momento em que o Senhor está edificando. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo
regou. Quem deu o crescimento? Foi Deus. Então eu plantei, o Apolo veio outro, regou, botou a água. Mas se não fosse Deus dando o crescimento, já era. Não prosperava. Então primeiro, a igreja de Jesus, ele cuida da igreja. Terceiro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não importa a perseguição, não importa planos de partidos, não importa homens, mulheres, quem se levantar, não importa. A igreja nasceu com a palavra de vitória. A igreja nasceu com a palavra de vitória. Nada poderá destruir, pois ele cuida, ele se doou pela igreja, ele é o protetor da igreja. A igreja de Jesus. Eu sempre gosto de falar, pare de falar mal da igreja de Jesus. Às vezes nós, a igreja é isso, a igreja é aquilo, você está falando mal da igreja. Então, em vez de falar mal da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, fale mal de você mesmo. Mas não fale mal da igreja, porque essa é a igreja de Jesus. E ele continuou o seu ensino. É necessário eu ir para Jerusalém, para sofrer muitas coisas, ser morto. Então Jesus estava levando os seus discípulos a um outro degrau, e eu encerro aqui. Quando Pedro escuta essa palavra, essa afirmação, a Bíblia diz, o texto verso 16, capítulo 16, verso 21, diz assim, é necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas ali dos principais, dos anciãos, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro, que tinha dado bola dentro, Pedro, que tinha sido abençoado na sua resposta, ele começou a reprovar Jesus. Começou a reprovar Jesus. Às vezes o Senhor salva um homem. Quantas vezes ali no presídio, pregando o evangelho, o Senhor salvou homens que para a sociedade não vale nada. E quando eu vinha compartilhar, muitas pessoas criticavam o que Jesus tinha feito, a partir do seu próprio entendimento. Ah, mas será que ele merecia? Quem sou eu? Eu não mereço. Para questionar se alguém merece ou não. Merecer ninguém merece, não é por meritocracia, é pela graça de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus, ele fala e Pedro, ele discorda. Senhor, para com isso. Ele chama a parte, ele fala, larga a mão disso. Para com isso, esse negócio, essa conversa de morte. Está tão bom aqui. Verso 23. Jesus, mais uma vez, se Jesus usasse óculos, Jesus olha para ele e diz, arreda-te, Satanás. Jesus olha para ele e diz, arreda-te, Satanás. És pedra de tropeço, obstáculo no caminho. Toda pedra de tropeço é um obstáculo no caminho. Você está andando muito bem em uma pedra, então tudo que está no seu caminho, atrapalhando o agir de Deus, é uma pedra de tropeço. E pedra de tropeço tem que ser removida. Os obstáculos precisam serem removidos para que você não desista desse caminho. E o Senhor diz, arreda-te, Satanás. Edificarei a minha igreja. E eu quero, nessa manhã, convidar você a pensar comigo em algo maravilhoso. Se Pedro fosse a pedra, a igreja estava edificada sobre uma areia movediça. Se Pedro fosse a pedra, mas a igreja está sobre a rocha, e a rocha é inabalável. A juventude tem uma música que diz, rocha inabalável, rocha inabalável, rocha inabalável, e diz assim, posso confiar, a rocha é inabalável. Eu quero nessa manhã terminar dizendo para você,
O que Jesus não disse? Repita comigo. O que Jesus não disse? Jesus disse muita coisa, agora o que Jesus não disse? Eu quero encerrar com o que Jesus não disse. Jesus não falou que Pedro era Satanás. Jesus não falou que Pedro era Satanás. Irmã Jaqueline, quer usar esses dois aqui? Vocês daqui desse primeiro e segundo poderão vir para cá, ou deixar aqui. Estão vendo aí as pepitas da igreja, as pedras preciosas. Só sentar do lado da Jaqueline. Aqui na frente tem um banco. Isso. E eu estou encerrando, deixa as crianças sentarem, e eu quero encerrar com o que Jesus não disse. E eu separei 3 coisas que Jesus não disse, e eu encerro. Às vezes você não consegue gravar o que Jesus disse. Pelo menos grava o que Jesus não disse. A minha fé hoje, eu tirei 2 bancos, porque da outra vez eu fui surpreendido aqui, né? Tinha quase 50, né? Então já... O que Jesus não disse? Jesus não falou que Pedro era Satanás. Primeiro, repita comigo, Jesus não falou que Pedro era Satanás. Jesus não falou que Pedro era Satanás. Às vezes você costuma, abre a boca para dizer que Satanás sai de você. Ah, Satanás, você parece diabo. Então pare com isso. Jesus não falou que Pedro era Satanás. Jesus não falou que Pedro estava possesso. Segundo lugar, Jesus não disse: Pedro, tu estás possesso, eu vou orar, eu vou chamar pastor Nelson aqui, ele vai fazer uma oração. Então, Jesus não falou nisso, que Pedro estava possesso. Terceiro lugar, Jesus não mandou Pedro arredar. Arreda-te, Pedro. Quem Jesus mandou arredar? Satanás. Nós como igreja, nós falamos assim: arreda pastor Nelson, arreda pastor Eliezer, arreda Jaqueline, arreda esposa do Valdeci. Agora já, todo mundo descobriu que eu não lembrei o nome dela. Então, ou seja, nós às vezes mandamos as pessoas, arreda, e Satanás fica. Arreda Pedro. Jesus não disse isso. Jesus disse assim: arreda-te, Satanás. Pedro fica. Pedro, estou investindo. Pedro é para mim um homem que vai dar muito fruto. Eu não desisto de Pedro. Eu não desisto de Pedro. Eu quero encerrar nessa manhã dizendo: se você achou que você fez muita coisa errada, o Senhor está dizendo: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Arreda Satanás, mas você fica. Mas você está dando problema à igreja. A igreja está sendo envergonhada. Problema. A igreja tem que saber trabalhar. A igreja tem que saber suportar. A igreja tem que ser madura. Arreda Satanás. Pedro fica. Por que Pedro fica? Porque Jesus veio morrer por Pedro. Jesus veio recuperar Pedro. E Pedro foi um instrumento nas mãos dele. Nessa manhã, eu tentei traçar um perfil de Pedro. E eu queria falar sobre o Jesus que habita em Pedro. É o mesmo Jesus que habita em você, que habita em mim. O Jesus que habita em Pedro é o mesmo que habita em nós. Assim como ele transformou Pedro, ele mudou a vida de Pedro, ele pode mudar a nossa vida, a nossa história. Amém?